Olá, irmãos do grupo de oração Alegrai-vos no Senhor. Boa noite, boa tarde, bom dia. É sempre um prazer, um grande prazer estar com vocês, compartilhando a palavra. Eu resolvi gravar esta palavra de hoje, porque muitas vezes a gente vai lá no grupo, a gente discute um assunto, um tema, e depois aquilo fica sem referência e as pessoas, às vezes, acabam esquecendo de algumas coisas importantes, enfim, coisas normais do dia a dia, da correria e tal. Então eu resolvi gravar para que depois, se alguém tiver necessidade de rever algum assunto que a gente comentou, que a gente partilhou, passar para um outro irmão que por algum motivo não tenha podido comparecer no dia do nosso encontro, possa rever e, enfim, de conhecer um pouquinho mais da palavra, que é sempre muito importante. Tá legal? Então hoje a gente vai falar do Salmo 76, dos versículos de 1 a 11. Só relembrando, a gente em outra ocasião, em outra oportunidade, a gente comentou, da Bíblia a gente encontra, em quase toda a Bíblia, são textos onde, de alguma forma, Deus está falando com a gente, né? Agora, especificamente nos Salmos, é um momento em que o ser humano tinha para mandar uma mensagem, uma oração, o seu lamento para Deus. Então a gente tem muitos salmos que foram escritos pelo rei Davi, contando das suas batalhas, de todas as suas lutas, né? São sempre formas de aprendizado para a gente. E esse especificamente, o Salmo 76, ele foi escrito por Asaf. Asaf era um membro da tribo, uma das 12 tribos, né, que era a tribo dos Levita, e essa tribo ela tinha a função primordial de cuidar do templo. Eram eles que faziam as orações, as músicas de louvor, e o Asaf era um líder dessa tribo, e então esse salmo é atribuído ao Asaf. Primeiro, vamos fazer assim, a gente lê o salmo, e depois a gente vai analisando aos pedaços, ok? Primeiro a gente dá uma lida para ter uma noção maior, ampla do que vai ser contado, né? O Salmo 76, na Bíblia da Ave Maria, né? Ele tem um título de Esperança no meio de calamidades. E quando a gente vai fazer alguma busca estudar sobre esse salmo, a gente encontra descrições desse tipo. Acalma o coração, momentos de angústia, Deus não age, e coisas desse tipo, porque ele se refere a um momento, de fato, de muita angústia por parte do ser humano. Então ele é vamos dizer assim, uma conversa que se tem, que é tido com Deus durante esse momento de angústia. Ok? Então vamos lá. Começa assim. Elevo minha voz a Deus para que Ele me atenda. No dia de angústia procuro o Senhor. De noite minhas mãos se levantam para Ele sem descanso. E, contudo, minha alma recusa toda consolação. Faz-me gemer a lembrança de Deus. Na minha meditação, sinto o espírito desfalecer. Vós me conservais os olhos abertos. Estou perturbado. Falta-me a palavra. Penso nos dias passados. Lembro-me dos anos idos. De noite, reflito no fundo do coração e, meditando, indago a meu espírito. Porventura Deus nos rejeitará para sempre? Não mais há de nos ser propício? Estancou-se a sua misericórdia para o bom? Estará a sua promessa desfeita para sempre? Deus se terá esquecido de ter piedade? Ou sua cólera anulou sua clemência? E conclui então: o que me faz sofrer é que a destra do Altíssimo não é mais a mesma. E aqui a gente, né, termina aqui no versículo 11. O salmo ainda prossegue, mas vamos focar nesse momento
nesses versículos de 1 a 11. Então, só para aproveitando aqui a última palavra que foi dita, que é justamente quando ele diz a destra do Altíssimo não é mais a mesma. A destra do Altíssimo, que ele está querendo dizer, é a mão direita, né? Destro, ser destro. Então, essa até esse trecho aqui é a conclusão dele, que a mão do Senhor não é mais a mesma, que ele teria modificado perante esses sofrimentos, né? Mas então vamos agora ver um pouquinho, assim, por alguns parágrafos, que são os mais representativos, para a gente entender o que está se passando nesse momento de angústia. Ele começa dizendo, né? Elevo minha voz para que ele me atenda. Ele está pedindo atenção, ele está pedindo por alguma coisa que ele está querendo muito, alguma coisa que está doendo muito, né? No dia de angústia, procuro o Senhor. De noite minhas mãos se levantam para ele sem descanso. E, contudo, minha alma recusa toda consolação. Aqui é uma coisa interessante, né? Porque a situação é assim, ele está com uma angústia muito forte, ele está pedindo a Deus por algo, mas que mesmo assim a alma dele está recusando a consolação. Quer dizer, então o que seria isso? Quer dizer, ele está pedindo, mas ele mesmo se recusa a aceitar alguma coisa que venha de Deus no sentido de acalmá-lo, né? Aqui a gente pode pensar, pode entender como algo que às vezes acontece quando a gente está pedindo alguma coisa a Deus, mas que talvez por algum motivo lá no fundo a gente não esteja de fato querendo aquilo. A gente às vezes quer alguma coisa, aí a gente pensa do ponto de vista espiritual, sentimental e do ponto de vista prático. Às vezes a gente quer alguma coisa prática, alguma coisa material, mas que no fundo o coração da gente não quer. Então a gente pede aquilo, mas a gente não pede com aquela força. E talvez isso cause essa recusa que ele tem dessa consolação. Ou seja, ele está pedindo, mas ele mesmo está se recusando a receber aquilo. Né? Ele está pedindo, mas talvez no fundo do coração ele não acredite naquilo. Então isso gera esse momento de angústia, que é quando a gente pede alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente não tem total firmeza. Muito provavelmente porque Deus já deve estar ali falando com ele e ele está absorvendo aquilo no coração, mas na cabeça ele ainda não concretizou que de fato aquilo não é o caminho para ele. Mas mesmo assim ele está pedindo e por isso gera esse momento de, como ele diz aqui, que ele fala de recusa de toda a consolação. E isso gera essa angústia a qual esse salmo trata, né? Indo adiante, ele vai falar aqui, lá no versículo 6, ele fala: penso nos dias passados, lembro-me dos anos idos. Quer dizer, o que ele está lembrando? Ele está lembrando assim, ele está num momento de angústia que ele está pedindo coisas que não estão acontecendo. Mas ele lembra de coisas que aconteceram no passado com ele, coisas que Deus, maravilhas que Deus fez, como abrir o Mar Vermelho, milagres que Deus fez ao longo de toda a história, né? E que por que com ele isso não está acontecendo? Então ele fica lembrando dessas coisas passadas que Deus fez e fica se perguntando por que comigo isso não acontece, né? Então é como a gente pensar assim, Deus tem propósito para as coisas. Deus não está aqui para fazer as coisas que a gente quer na hora que a gente quer. Deus tem um propósito para a gente que tem hora para acontecer, tem um momento certo para acontecer e tem a nossa participação para que aquelas coisas aconteçam. Eu sempre me lembro de uma outra passagem que leva a esse mesmo pensamento, que é na morte de Lázaro. Jesus vai até o túmulo de Lázaro, né? E diz assim, pede para as pessoas tirarem a pedra. Depois que as pessoas tiram a pedra, ele vai e ressuscita Lázaro. Então fica aquela pergunta assim, pô, Deus, Jesus tão poderoso, né? Por que ele precisaria pedir para alguém tirar a pedra do lugar? Ele fazia assim e a pedra saía voando, né? Para que depois ele fizesse o milagre de ressuscitar Lázaro. Mas nesse momento a mensagem que eu entendo é essa, é que as coisas acontecem no tempo certo, na hora que Deus quer, mas quando a gente participa do milagre.
A gente tem que fazer a nossa parte. Então, muitas vezes, as coisas, a gente passa por momentos de muito sofrimento, de muitas dores, e a gente, às vezes, fica só esperando que Deus faça alguma coisa. Mas Deus quer que a gente participe daquilo, quer que a gente vá e tire essas pedras que estão no caminho, para que Ele venha e faça parte dele. Né? Como eu já vi uns comentários assim, Deus não é um artista que está ali para fazer um show pirotécnico, né? Você está com angústia, com problema, com uma dor, aí Deus vai lá e pô, faz acontecer. Ele vai lá e tira a pedra. Não, Deus não trabalha assim, não age assim com a gente. A gente tem que participar, tem que fazer nossa parte, tem que fazer muita força, muito esforço, muita perseverança em Deus e muito trabalho para tirar essas pedras, para facilitar, para que Deus venha e faça parte dele, né? Mas seguindo aqui em frente agora no Salmo, mais para frente ele pergunta, né? Ele fica aquela dúvida, né? Esse é um momento de dúvida que ele fica questionando a Deus, né? Porventura Deus não rejeitará para sempre? Não mais há de nos ser propício? Encontrou-se sua misericórdia para o bom? Estancou-se sua misericórdia para o bom? Estará sua promessa desfeita para sempre? Quer dizer, aqui ele entra nesse momento dessas dúvidas, de questionar a Deus. Dessa dúvida que ele tem, se Deus continua do nosso lado ou se Deus simplesmente nos abandonou. Né? Essas são as dúvidas, são essas dúvidas que geram essa angústia no coração dele, de estar passando por dificuldades, por estar num momento de grande sofrimento, mas que Deus naquele momento não atuou, como ele atuou em outros prodígios, outros milagres que ele havia feito. Mas como eu falei, Deus tem propósito para as coisas. As coisas não vão acontecer simplesmente porque está doendo, né? Deus não é como nós que somos pais, um dia a gente tem um filho, o filho chorou, a gente pega o filho, embala, ele para de chorar, e ele percebe, se eu chorar, ele vem aqui, me balança e eu vou atender meus desejos. Quer dizer, com Deus a gente precisa ter um relacionamento diferente, a gente tem que fazer a nossa parte com muita força, muita perseverança e aguentar o quanto for necessário, na certeza que, na hora certa, Deus há de cumprir a promessa. Então, no final, ele fala, ou sua cólera anulou sua clemência, quer dizer, como se Deus estivesse com raiva da gente, então por isso ele não está ajudando aquela pessoa que está passando aquele momento de aflição. Isso também não é verdade. Deus está trabalhando para que a gente evolua, para que a gente cresça no amor, na dedicação do nosso trabalho, no amor a Deus, para que a gente evolua nisso como ser humano. Deus não nos abandona, nunca. E no final ele conclui, essa é a conclusão que ele tem até aqui, né, nesse momento do Salmo, que ele conclui dizendo que o que me faz sofrer é que a destra do Altíssimo não é mais a mesma. Quer dizer, nesse momento ele está achando que Deus abandonou, a destra é a mão de Deus, que a mão de Deus nos abandonou. E isso é um equívoco que, com o desenrolar mais adiante do Salmo, ele mesmo vai entendendo que as coisas não são exatamente dessa forma, né? Quando ele diz, reflita em todas as vossas obras e em vossos prodígios eu medito. Quer dizer, ele começa a pensar nisso, no passado, nos grandes prodígios que Deus fez. Ó Deus, santo é o vosso poder, que Deus há tão grande quanto o nosso Deus. Vós sois o Deus dos prodígios, vosso poder manifestasse entre os povos. Com o poder de vosso braço, resgatastes vosso povo, os filhos de Jacó e de José. É que ele começa a entender isso melhor, que Deus não abandonou o seu povo e nunca há de abandonar. Né? Então, essa é a mensagem deste salmo, que a gente vai passar por esses momentos de perturbação, de dor, mas a gente precisa ter a certeza de que Deus está sempre com a gente. Até no versículo, no salmo seguinte, o de número 77, lá no versículo 6, ele fala uma coisa também, concluindo essa questão do amor que Deus tem por a gente, né? Ele diz assim, aprenderiam, assim, a pôr em Deus sua esperança, a não esquecer
as divinas obras, a observar suas leis, e não se tornar como seus pais, geração rebelde e costumais, de coração desviado, do espírito infiel a Deus. Quer dizer, essa é a conclusão, ele conclui isso no salmo seguinte, dessa certeza que a gente tem que Deus há de estar sempre do nosso lado, sempre justo, sempre de acordo com o propósito que ele tem para cada um de nós. O sofrimento às vezes é grande, mas ele faz parte de um crescimento espiritual, um crescimento humano e até mesmo material que a gente há de ter. Então é isso, gente. Os momentos de dificuldades vão de vir, estão passando, eu estou passando, alguns de vocês podem estar passando nesse exato momento, mas a mensagem de Deus é essa, que Ele está conosco, que no momento certo, com a fé em Deus, com perseverança, com amor profundo a Deus e toda a sua força, esses momentos vão passar. Amém? Glória a ti, Senhor.